Que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Vem comigo que nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Desde já, galerinha, eu quero agradecer a sua presença aqui, as 730 pessoas que chegaram até aqui. Muito obrigado, gratidão a Deus, por ter a tua presença aqui, para nos ajudar nessa caminhada de evangelização aqui no YouTube, tá bom? Que o Senhor assim possa abençoar a tua casa, a tua família, tá? Todos vocês que estão curtindo, comentando e se inscrevendo. Que Deus assim possa abençoar a tua casa, a tua família, amém? Então vem comigo para mais uma palavra, desse momento. E a palavra de hoje, eu vou deixar aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, e o seu versículo 23 em diante. Vai dizer uma palavra bem conhecida para os nossos corações, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amados do Senhor Jesus, nós conhecemos essa história, conhecemos essa passagem, já lemos e já ouvimos várias pessoas ministrarem essa palavra. Palavra esta que vai dizer que Jesus, ele estava curando muitos enfermos. Ele passou pela casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e ele seguiu a sua caminhada na evangelização, pregando, curando os enfermos e fazendo tantas maravilhas, porque por onde ele passava, alguma coisa diferente acontecia. E a Bíblia vai dizer que ele entrou agora em um dos barcos, os seus discípulos, claro, o seguiram e entraram junto com ele. A Bíblia então agora vai nos relatar que quando eles estavam em alto mar, sobreveio uma tão grande tempestade esta que as ondas já estavam passando por cima do barco a ponto de afundar. Sabemos que o mar, por mais que ele está calmo, por mais que ele está tranquilo, em alguns determinados momentos, em momentos de segundo, ele acaba se embravecendo, as ondas começam a ficar fortes, o vento começa a soprar tão forte a ponto de naufragar vários barcos e navios que estão navegando por ali. E a Bíblia agora então vai trazer esse relato que quando eles estavam ali começou a soprar a tempestade, o vento era forte, o vento era contrário. E os discípulos agora, por mais que tinham experiências com a pesca, eles tinham experiência com o mar, percebendo agora que o barco já estava a ponto de afundar, porque eles usaram toda a sabedoria que eles tinham no barco e no mar para tentar controlar a situação. Mas percebemos que eles não conseguindo, eles agora começam a chamar Jesus, ele começa a chamar o mestre, entendendo eles que Jesus já estava no barco. E se Jesus estava no barco, eles precisavam clamar por ele, precisavam chamar por ele. E Jesus, ele estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Jesus, percebemos que a sua trajetória era sempre a pé, ele sempre andava muito longe a pé na sua evangelização, pregando, curando os enfermos. Então a maioria das vezes que encontramos eles na Bíblia, você vai perceber que ele estava a pé ou em um jumento, mas sempre estava a pé ou num barco. A Bíblia agora então conta a história que Jesus, ele estava cansado, ele andou o dia todo a pé, estava cansado, então o seu corpo precisava de descanso, o seu corpo precisava relaxar, então ele acabou dormindo então a ponto do adversário se levantar e quase naufragar aquele barco. Bom, talvez você pode até pensar, não, você já disse que o mar ele pode embravecer, não pode ter sido artimanha do adversário. Bom, se você for por lado espiritual, você vai entender que o adversário ele não quer ver o bem de ninguém,
ele quer destruir, né, aquilo que Deus ele constrói. Então agora o adversário, percebendo que Jesus ele estava dormindo, ele então agora tem uma ideia, uma estratégia. A estratégia é essa, de naufragar aquele barco para poder retirar a vida daqueles que estavam ali. Mas só que os discípulos de Jesus não poderiam morrer naquele momento, sabe por quê? Porque havia uma grande missão para eles ainda fazer, e Jesus muito menos, porque a cruz ainda estava preparada, porque se ele não encarasse a cruz, não haveria salvação, e nós não estaríamos aqui falando, né, do amor dele. A Bíblia então agora vai nos relatar e dizer para nós que quando então os discípulos, percebendo que o barco iria afundar, eles começaram a gritar, começaram a chamar a Jesus e começaram a chamar: mestre, mestre, nós vamos afundar, tenha misericórdia. Eles começaram a gritar: Senhor, Senhor, salva-nos porque perecemos. Eles já estavam com medo, já tinham perdido as esperanças, porque eles já tinham usado as estratégias e nada tinha adiantado. A Bíblia agora então vai nos dizer que Jesus ele acorda, Jesus ele levanta e começa a dizer para ele: porque temeis, homens de pouca fé? Ou seja, ele diz para eles: ei, vocês esqueceram que eu estou no barco, então por que temeis? Fique tranquilo, porque, né, em outras palavras, né, eu estou aqui interpretando, Jesus queria dizer para eles que eles não poderiam morrer naquela noite, não era ainda o dia deles, não tinha que acontecer naquele momento, então eles poderiam ficar tranquilos e ter fé. Ei, sabe o que Jesus está dizendo para você neste momento, agora? Não importa se você está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite, o mais importante é que Jesus está falando para você agora. Esse momento que você está enfrentando, essa tempestade, essa luta, essas portas que estão fechadas, né? A enfermidade chegou na tua casa e muitas das vezes você acha que Deus não está te olhando, que Deus não está te vendo, sabe por quê? Porque o silêncio de Deus muitas das vezes permite, né, que o adversário das nossas almas ele entre em algumas áreas da nossa vida e começa a mexer em alguma coisa. E muitas das vezes o casamento vai mal, muitas das vezes os filhos começam a ir mal, tudo começa a desandar dentro do lar e você fica sem entender o porquê, sendo que você já estava orando, sendo que você já estava louvando, ou muitas das vezes você não estava fazendo isso, mas você percebe que alguma coisa está desandando na sua casa. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: fique tranquilo, tenha fé, porque eu estou no barco, estou em silêncio, mas estou no barco, estou observando tudo o que está acontecendo. Então se prepare para viver algo novo. Então o Senhor Jesus está dizendo para você neste momento: eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor Jesus ele está dizendo para você: fique tranquilo, acalma o teu coração, porque no momento certo eu irei se levantar, irei entrar na tua casa e irei mudar a história da tua vida. Ei, essa porta que está fechada, fique tranquilo, já vai se abrir. Essa enfermidade, fique tranquilo, os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas fique tranquilo, porque eu irei descer e irei curar, levar a cura, levar a solução para você. Sabe por quê? Porque Jesus ele é o dono da cura, é o dono da vida. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes, quando entramos em um período de enfermidade, principalmente, que é algo pior, né, na nossa vida, sabemos que a nossa carne, né, ela é sujeita, o nosso corpo é sujeito a algumas enfermidades e infelizmente ronda, né, o planeta Terra. Mas só que quando Deus ele não nos cura, ele nos dá alegria e força para superar. Então conseguimos viver em um período de superação para conseguir vencer essas enfermidades, entendendo que Deus ele está no controle de tudo na nossa vida. Ele pode até permitir a enfermidade, mas Ele nunca permite que nós perdemos a nossa vida sem adorar a Ele. Ele nos dá alegria e força. O que nós não podemos perder é o ânimo, não podemos perder a fé. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele se levanta, os próprios discípulos aqui se maravilharam tanto que até mesmo começaram a dizer um para os outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem?
Então eles conhecendo Jesus, eles já conheciam os milagres de Jesus, mas quando Jesus fez um milagre ainda maior, eles começaram a entender quem é este. Por isso que ele deixou escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, porque ele estava falando aquelas palavras com os próprios discípulos que estavam do lado dele a todo tempo, todo dia estava do lado dele, dormia do lado dele, acordava com ele, ia para o monte orar com ele, mas ainda não tinha intimidade com ele. Ou seja, o Senhor Jesus ele te convida agora para você ter intimidade com ele, para você se entregar para ele verdadeiramente. Sabe para quê? Para quando acontecer um grande milagre na tua vida, você vier entender que ele é Deus na tua vida, e é ele que muda a história, é ele que transforma vidas. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus ele acalmou o vento e a tempestade, e ele está dizendo, ele vai entrar na tua casa, na tua família, ele vai mudar a história. Essa tempestade vai passar, porque ele é o dono de tudo, é o dono da vida. Amém? Fique tranquilo que não morrerá neste mar. O mar, você vai conseguir atravessar ele, porque se ele te colocou nesse mar, fique tranquilo que ele vai te levar até do outro lado. Sabe por quê? Porque do outro lado tem vitória para você. Amém? Desde já, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscreva aqui também no canal e divulgue essa palavra para outras pessoas, porque mais pessoas precisam ser abençoadas, assim como você. Pessoas que estão vivenciando, estão ali no mar, no meio do mar, em uma tempestade, mas através desta palavra, ele será abençoado, assim como você. Amém? Graça e paz a todos. Fiquem todos com Deus.